Fala, bonita, tudo bem com você? O podcast de hoje vamos falar sobre as novas tendências e a inovação da cirurgia plástica. Será que a cirurgia plástica continua a mesma ou ela se modernizou e aí estamos tendo novidades na cirurgia plástica? O convidado já é conhecido de vocês e continua sendo super especial. Mas é claro, todos os episódios do Fala Bonita têm o quê? Um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta. Mais uma vez eu estou aqui com o cirurgião Dr. Agnaldo Damasceno, cirurgião plástico, altíssimo conceito em pessoa e profissionalismo aqui no nosso episódio. E doutor Agnaldo, mais uma vez eu quero agradecer por ter aceitado o convite, mais um episódio aqui no Fala Bonita. Obrigado, Raíra. É um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha uma noite bastante agradável, discutir um assunto que é muito interessante. Muitas pessoas têm curiosidade de entender o que está acontecendo e espero que seja uma conversa bastante proveitosa. Doutor Agnaldo, tem algumas pessoas que não assistiu ao episódio anterior que o senhor tinha feito aqui com a gente. Pode explicar um pouquinho mais pra gente a sua trajetória na cirurgia plástica? Sim, eu estou fazendo 28 anos de cirurgião plástico, né? Pouquinho tempo. É pouquinho tempo, tenho 33 de formado, 28 de cirurgia plástica. Eu me formei aqui na UFG, aqui em Goiás, né? E aí, assim que eu me graduei, eu fui para São Paulo. E aí eu tive a oportunidade de fazer cirurgia geral e cirurgia plástica na Universidade Federal de São Paulo, que hoje é conhecida como a Unifesp, né? Que é a Escola Paulista de Medicina. Então passei um tempo lá, fiz as especialidades. E assim que eu terminei, eu voltei para Goiânia. E comecei meu trabalho aqui e bastante atividade acadêmica dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Eu já tenho alguns anos que eu sou membro titular da sociedade e a gente está sempre aí participando de congressos, ora como presidente, ora como moderador de mesa. Então a gente procura conhecer as tendências do tudo que está acontecendo fora do Brasil, dentro do Brasil. E uma coisa que eu posso dizer é que nós temos o privilégio, né, que no Brasil nós temos a nossa cirurgia plástica é de altíssimo nível, a gente não perde nada para o mundo, muito pelo contrário. A gente recebe convidados, cirurgiões plásticos do mundo inteiro para aprender e realmente a nossa cirurgia plástica é de primeiro mundo. E aí hoje eu quero então vou ter a oportunidade de falar, nós vamos conversar sobre esse assunto, das coisas que estão acontecendo, das perspectivas para o futuro e realmente é um assunto bastante legal. Doutor Aguinaldo, eu sei que dentro da cirurgia plástica tem certas coisas que são padronizadas e outras não. Mas atualmente, vamos voltar um pouquinho aí no início da cirurgia plástica. Atualmente, o que os seus pacientes têm mais buscado para fazer na cirurgia plástica? Existe muito essa questão, né, do período, da época, tem certos procedimentos que predominam tudo, mas a cirurgia plástica número um, acho que da maioria dos consultórios de cirurgia plástica é a lipoaspiração, disparadamente, né? E nos últimos anos, talvez nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, a lipoaspiração tem passado por uma grande revolução, certo? Com a introdução de novas tecnologias, a qualidade dos resultados, né? Hoje nós estamos oferecendo, além da lipoaspiração em si, que é a retirada de gordura, e da lipoescultura, que é a modelagem do paciente fazendo enxerto de gordura, também tratamentos para melhorar a qualidade de pele, né, com essas novas tecnologias. E depois a prótese de mama, que é muito colocada, né? Procedimentos como blefaroplastia e depois abdominoplastia, rinoplastia. Geralmente essa é a sequência dos procedimentos mais procurados nos nossos consultórios, né? O senhor tinha falado da questão da lipoaspiração e da lipoescultura. Existe uma diferença entre as duas? Tecnicamente, a gente pode definir assim, a lipoaspiração seria um procedimento onde você vai modelar o corpo, a gente fala que é uma cirurgia do contorno corporal, onde você vai retirar a gordura daqueles pontos para você dar uma silhueta, um contorno mais adequado para o corpo. Ela vira uma lipoescultura quando você usa aquela gordura que você retirou para preencher alguns outros locais que está precisando de preenchimento, né? A lipoescultura, tecnicamente, é isso. Você
faz a lipo e faz uma recolocação de gordura em locais, por exemplo, na região glútea, né? Em sulcos faciais, mama, etc. Em outros locais onde você tem necessidade do uso da gordura. E, doutor Aguinaldo, vamos entrar um pouquinho agora na questão de inovação e as novas tendências dentro da cirurgia plástica. Sim. Existe alguma tecnologia ou técnica inovadora que tem mudado o conceito da cirurgia plástica atualmente? Sim, a gente tem várias coisas em várias áreas da cirurgia plástica, está passando por um processo de revolução enorme, né? Com a chegada da inteligência artificial, que está dentro da cirurgia plástica hoje, equipamentos e tecnologia, e tem coisas que fantásticas, né? Por exemplo, dentro da lipoaspiração, como eu falei, hoje a gente tem usado alguns aparelhos, algumas tecnologias, que algumas são baseadas em radiofrequência, outros são baseados em jatos de plasma, por exemplo, que tem o objetivo de, depois de uma lipoaspiração, você tratar a pele para que a pessoa não tenha uma flacidez de pele, certo? É muito indicado em vários pacientes. Pacientes, às vezes, que têm acima dos 40 anos de idade, por exemplo. Pacientes que passaram, por exemplo, por uma cirurgia bariátrica, que existe uma flacidez maior, uma tendência maior. Mulheres que passaram por flacidez. Homens que tiveram grandes oscilações de peso. Então você faz uma lipoaspiração, você retira a gordura, você faz a lipoescultura fazendo a modelagem, os preenchimentos onde tem necessidade, e você acrescenta essas novas tecnologias para melhorar a qualidade de pele. Né? As clínicas de cirurgia plástica, as clínicas de estética, então, têm buscado melhorar não somente na qualidade do tratamento, mas também nos procedimentos para se tornar menos invasivo, podemos dizer assim? Sim, aí existe também um capítulo da cirurgia plástica que são as cirurgias minimamente invasivas, né? Já é um outro capítulo à parte, onde um grupo de pacientes vão se beneficiar desse tipo de procedimento. São procedimentos menores, né? Uma tendência da cirurgia plástica para essa categoria de pacientes é você fazer procedimentos mais naturais, certo? Evitar excessos ou aquelas coisas estigmatizantes, né, que ficam muita cara de plástico, mas você dá realmente uma naturalidade, uma suavidade, um bom gosto. Existem até nomes em inglês para esses procedimentos, né? Mas basicamente isso. Existem também alguns procedimentos que são feitos durante, por exemplo, um lifting facial, uma retidoplastia, para você, às vezes você quer dar um pouco mais de projeção para o queixo, uma projeção para o contorno da mandíbula, que você acrescenta. Mas os procedimentos minimamente invasivos também são uma realidade hoje dentro da cirurgia plástica. Mas o que é importante ressaltar? Que existe o paciente certo para cada procedimento. Né? Então, o paciente, dependendo, acima de 40 anos, com 2 filhos, 3 filhos, a mulher, por exemplo, é um tipo de procedimento. É uma cirurgia plástica personalizada. Personalizar. Existe uma customização, né? Uma personalização de acordo com a idade do paciente, de acordo com as características de pele, quantas gestações ela teve, se teve grandes oscilações de peso, né? E mesmo fatores genéticos, né? Então, na consulta da cirurgia plástica, tudo isso é avaliado, tudo isso é levado em conta, aí você vai fazer um planejamento para aquela paciente, para a necessidade dela. Né? Não é uma receita pronta, uma receita de bolo. Então, tudo é muito personalizado hoje, que é isso você consegue melhores resultados para aquela necessidade. Doutor Aguinaldo, o senhor falando dessa questão da anamnese, uma cirurgia de qualidade personalizada, é importante ressaltar que a cirurgia para uma pessoa não é a mesma para você. É importante você entender que tudo que o médico for para te procurar, te perguntar, fale a verdade. Porque não podemos ter surpresas dentro do centro cirúrgico. Sim. Isso acarreta não somente o teu pós-operatório, mas está em risco a tua vida, provavelmente. Então, não queira que a cirurgia da celebridade tal é a mesma do teu organismo. Cada um de nós somos seres humanos únicos. Com biotipo único. Sim, e que a resposta também de recuperação ela é única. É única. É tudo muito, muito pessoal. Cada um tem a sua característica de pele, né? Cada um, se a pessoa tem alguma dificuldade de cicatrização, se ela tem um risco maior de ter queloide, por exemplo, a pessoa é fumante ou não é, ela é fumante, ela faz atividade física, ela não faz atividade física, ela teve filho ou não teve filho.
tudo isso tem que ser levado em consideração numa consulta e no planejamento de fazer uma cirurgia bem feita, né, de qualidade, voltada para as necessidades daquele paciente. E isso é uma das coisas que fez com que a cirurgia plástica nos últimos anos tenha aumentado e muito a segurança do procedimento, né, e a qualidade dos resultados, né? Então, depende muito esse foco na necessidade daquela pessoa, porque nós somos todos diferentes e temos necessidades diferentes, né, para ter uma qualidade de resultado melhor. Com certeza. E, doutor Aguinaldo, diante dessas novas tendências, no crescente da tecnologia, tudo isso, a tecnologia, ela favorece no acompanhamento do pós-operatório atualmente do paciente? Sim, tem vários, a gente pode acrescentar várias tecnologias, né? Às vezes a pessoa tem necessidade de uma recuperação mais rápida, por exemplo, por questão de emprego, por questão de viagem, por questões pessoais, né? E você tem uma série de tecnologias que você pode agregar, né? Um laser de baixa frequência, um ultrassom microfocado, enfim, uma radiofrequência, uma série de procedimentos que envolve tecnologias e você pode conseguir um resultado melhor e uma aceleração nessa recuperação. Ainda tem outros, aparelhos que a gente usa hoje com inteligência artificial dentro da cirurgia que também você consegue um edema menor, uma recuperação mais rápida, né? Por exemplo, hoje a gente tem um aparelho que era muito usado em outras áreas cirúrgicas, que hoje veio para dentro da cirurgia plástica, que é o piezo, que é um aparelho que você faz, ele só, você vai fazer uma rinoplastia, por exemplo, ele vai só na parte óssea para você fazer os lixamentos, o desenho, a modelagem no nariz, e ele preserva a mucosa, preserva vaso, ele agride menos. Olha que interessante. Então, durante o procedimento, ele já faz um resfriamento para dar um edema menor na região. Enfim, você consegue, então, uma recuperação, um edema muito menor no pós-operatório, né? Procedimentos que a gente faz em lipoaspiração também, você usa lá um emulsificador de gordura, você consegue um edema menor, uma perda sanguínea menor também, e isso favorece que uma recuperação muito mais rápida, a pessoa vai se sentir forte, disposta muito mais rápido, né, no pós-operatório. E isso que é o trabalho da tecnologia, né, agregando tanto no intraoperatório como essas tecnologias de pós-operatório, com o objetivo de uma recuperação mais rápida do paciente. E, doutor Aguinaldo, mesmo da gente tendo todas essas tecnologias favorecendo a cirurgia plástica, o pós-operatório, o paciente ainda precisa dar aquele auxílio, digamos assim, porque Sim. desde a cirurgia plástica, como entendemos, Sim. trabalhando durante 9 anos, sim, o paciente, se ele não tomar certos cuidados, como se diz, certas regrinhas do pós-operatório, como, por exemplo, caminhadas, tomar cuidado com a alimentação, se for fazer uma abdominoplastia, andar encurvado. Sim. Esses procedimentos, apesar de ter trazido a tecnologia, no pós-operatório ainda prevalecem? Sim. Quando você vai fazer uma cirurgia, né, o paciente tem que entender o seguinte, que é um trabalho a 4 mãos, né? O cirurgião vai entrar, vai fazer a cirurgia junto com a sua equipe e o paciente vai abraçar a causa, né, e vai seguir todas as orientações que forem passadas. Então, é o que se espera, tudo né? Isso, tudo isso contribui para um pós-operatório bem tranquilo, com pouca dor, com recuperação rápida, né? Mas, assim, a questão da drenagem linfática, a questão da postura. Você falou uma coisa interessante que hoje a gente tem trazido muito para a cirurgia plástica. Antigamente não tinha essa preocupação e hoje nós temos, é a questão do aspecto nutricional do paciente, né? O paciente, hoje a gente orienta o paciente sobre o tipo de alimento anti-inflamatório, que ele deve ter no pós-operatório, para ele ter uma boa cicatrização, para ele ter um edema menor, para ele evitar risco de abrir pontos, de infecção, melhorar a imunidade, etc. Então, esses cuidados com a alimentação, cuidados com se abster de cigarro, de bebidas, uma série de coisas que a pessoa pode fazer, a posição, como que é a posição da cama dela em casa, evitar contato com animais domésticos, por exemplo. Até atividade física também, tomar cuidado. Evitar tocar na ferida operatória, por exemplo, sem uma proteção, sem uma luva. Então, uma série de detalhezinhos que a gente passa para o paciente quando a gente faz
faz o pré-operatório, passa essas orientações para ele no pós-operatório, muitas vezes por escrito. E eu ainda tenho o costume seguinte, na alta, eu peço para o paciente gravar eu falando as orientações, porque muitas vezes ele esquece. A tecnologia Ele beneficiou esquece. nisso. Aí ele grava lá no celular dele, aí ele, olha, o doutor falou isso aqui é importante, entendeu? Ele revê. Então, isso ajuda muito, né? E reler também o termo que é passado, dos cuidados pré e pós-operatório. E quando tiver dúvida, entrar em contato com o médico, manda uma mensagem para a secretária, para a instrumentadora, que toda a equipe vai estar envolvida na pessoa, no pós-operatório, que ela tenha um pós-operatório mais perfeito possível, né? Eu acredito que ainda essa questão do pós-operatório, ela ainda é um dilema. Eu acompanho, apesar de não estar tão ativamente na cirurgia plástica, mas o que eu acompanho de colegas de trabalho é que ainda se há um pós-operatório, tem diminuído, é claro, Sim. mas que um pós-operatório complicado daqueles que não seguem orientação. E a gente vê bons médicos, observa bons profissionais tendo que responder processos por negligência do paciente. É claro que há exceções à regra, que há profissionais e há profissionaizinhos, digamos assim, que cometem erros, mas eu acredito que o paciente, se ele tem um pós-operatório bom, se ele segue todas as orientações, escolhe um profissional de qualidade, porque não pode ser qualquer profissional, porque há vários charlatões aí no meio do mundo. Então, se ele faz tudo isso à risca, só tem a ganhar. O maior beneficiado não é só... Eu falo que não é somente o paciente, é o profissional também. Porque o bom profissional, ao meu ver, não é aquele que só faz a cirurgia, pronto e acabou, mas é ele que consegue resolver as possíveis intercorrências que acontecem com o paciente. Então, eu acredito que, por mais que às vezes o paciente tenha intercorrências, se o profissional ele consegue reverter essas intercorrências, o pós-operatório é muito tranquilo. Então, é sempre importante você, que está nos assistindo, optou por uma cirurgia plástica, seja de grande ou pequeno porte, você precisa seguir a orientação do seu médico. E avaliar também. Avalie o seu médico. Avalie o pós-operatório. Avalie tudo. Não queira se comparar com o pós-operatório de outras pessoas, porque cada um, como eu já falei aqui, cada um é único. O seu pós-operatório pode ser muito benéfico, mas às vezes pode acontecer intercorrências. Entre em contato com o seu médico, porque você só tem a ganhar seguindo as orientações e, é claro, ele vai cuidar de você. E diante de tudo isso, Aguinaldo, a gente está falando muito aqui da inteligência artificial. Como que ela pode ser benéfica dentro do mundo da cirurgia plástica? Essa questão da tecnologia é muito bonito, né? Porque esses aparelhos que estão vindo hoje, existem aparelhos que você consegue configurar ele, né? De forma que ele protege o paciente durante o procedimento cirúrgico. Existe um laser lá, com laser com inteligência artificial, por exemplo, e você faz toda uma regulação do aparelho, então ele mantém aquela temperatura constante. Se você não segue o ritmo ou está na posição correta, o aparelho diminui, ele te dá um aviso, ou ele diminui, ou ele desliga. Olha, certo? Que legal. Então, por quê? Porque o aparelho faz uma captação da temperatura, da distância da pele, da profundidade. Então, dá uma série de dados para o médico, e mesmo assim o computador é quase como um avião, assim, por exemplo, ele te dá aviso, dá sinais. Então, isso aumenta muito a segurança, né? E assim, pensando em termos de futuro, existem coisas que eu poderia falar aqui para você que está acontecendo em cirurgia plástica, que dentro dos próximos anos nós vamos ver que vai fazer parte do nosso dia a dia. Agora em julho eu tive em São Paulo, e até uma conhecida lá da minha família, ela faz faculdade em biotecnologia, e teve um congresso lá, onde estava falando sobre a impressão 3D de órgão, né? E a maneira como... cheguei a assistir um vídeo e eu achei super interessante. E isso vai ter uma enorme aplicabilidade dentro da cirurgia plástica. Você vai produzir pele por impressão 3D, né? Com aquela célula, você pega a célula do paciente, você cresce em meio de cultura, você faz como se fosse uma tinta
eles falam bioink, né? Que é uma Uhum. tinta biológica. E a impressora faz. Então, assim, lógico que não é só em cirurgia plástica, neurologia, pedaço de Sim. cérebro está sendo impresso, Ortopedia. coração, ortopedia, etc. Mas para cirurgia plástica, nós vamos usar essa tecnologia certamente para problemas com pele, rejuvenescimento, sequelas de queimadura, perdas teciduais, traumas, acidentes, uma série de coisas. Então, isso é o futuro, certo? A gente está vendo que o negócio está caminhando de uma forma bem rápida, que usa a inteligência artificial e usa esses aparelhos agora, essas tecnologias de impressão de órgãos, de tecidos humanos em 3D, retirado da célula daquela pessoa, né? Existe um projeto que está sendo pesquisado para impressão de prótese de mama com a célula da pessoa, por exemplo, Nossa! entendeu? Então, isso é lógico que isso ainda está em estudo, a tecnologia vai Sim. avançar, mas com o avançar da ciência, isso dentro de alguns anos vai ser uma realidade nossa, Podemos né? dizer então que daqui a alguns anos poderemos assistir cirurgias com robôs? Robótica? Sim, a cirurgia robótica também pode ser feita, tudo. Muita coisa vai ter, vai entrar o robô, né, na história, mas sempre vai ter a Sim, mão humana por trás. com certeza. Não Isso vai aí, só deixar o robô não. lá operando e pronto, Então, acabou. assim, o médico, o bom médico tal, vai ter que estar por trás, tudo isso. Mas, sim, vai ganhar muita coisa em quê? Em relação ao tempo de cirurgia, ao controle de infecção, a um edema menor, algumas coisas, assim, várias coisas que vão ser agregadas para que nós tenhamos cada vez mais os procedimentos com a recuperação melhor, mais rápida, mais eficiente, uma qualidade de resultado cada vez melhor, né? E doutor Aguinaldo, diante de toda essa inovação, essa tendência da cirurgia plástica, na sua trajetória, na sua carreira, teve algo que você falou, eu não acredito no que eu tô vendo, não acredito no que tá acontecendo, mediante comparado àquilo que você já vivenciou profissionalmente? Sim. Aconteceu alguma coisa que você fala, nossa, você ficou deslumbrado com isso? A gente, cirurgia plástica dá esse presente pra gente, né? A gente vê um monte de coisa acontecendo assim muito rápido. Eu, por causa desse tempo que eu tenho de formado, eu peguei praticamente várias fases da cirurgia plástica, né? Então, hoje, o que a gente vê em termos de naturalidade, em termos de durabilidade, de resultado, em termos da qualidade mesmo do procedimento em si, de segurança que a gente tem para o paciente, se for comparar com 20 e poucos anos atrás, é assim, é transformador. Mesmo, por exemplo, na própria anestesia para cirurgia plástica. Que hoje nós temos, a qualidade da anestesia avançou demais, com questão de medicamentos, de monitorização, de combinação de técnicas anestésicas, de conseguir redução de dor pós-operatória, né, de estabilidade do paciente. Então, você trabalhando em boas condições, num excelente centro cirúrgico, com um anestesista da sua confiança, eu vou falar uma coisa para você, a gente consegue oferecer muita segurança para o nosso paciente. Cada vez menos a gente vê menos problemas, tudo. A gente vê, às vezes, falar na mídia, aconteceu isso, aquilo, mas eu vou falar uma coisa para vocês, é uma exceção. É como se Hoje, fosse um caso em 10 é milhões. igual você ver falar, tal, caiu um avião, assim. A probabilidade é Você muito vê que pequena. a quantidade de acidentes aéreos cada vez está Sim. menor, né? E da cirurgia menor ainda, né? Então, acho que o futuro é muito auspicioso. A gente vai, cada vez mais, a gente vai vivenciar coisas mais bonitas dentro da cirurgia plástica, né? Tratamentos de queimaduras hoje, de um monte de coisa, de reconstrução de mama, então, assim, são mesmo a lipoaspiração, tratamento de face, tratamento de nariz, todos eles estão passando por melhoramentos extremamente rápidos dentro do procedimento, né? Fazendo acompanhamento da minha profissão, do que era antes, do que é agora, também é da infância. Uma das coisas que eu jamais imaginei na minha vida era justamente o aparelho celular. Uhum. Falando sobre inovação, tecnologia, eu jamais imaginei que um dia a gente conseguiria ter um telefone tão acessível e ainda de touch. Ou Pois seja, que é. você, ao menor clique, você já consegue. E vendo a questão da tecnologia também na área da saúde, eu jamais, É. uma coisa que me deixou impressionada. Eu vejo que quanto mais o ser humano busca estudo, busca conhecimento, busca a sabedoria não somente dos humanos, mas de Deus e começa a estudar,
eu jamais imaginaria que, por exemplo, uma pele que foi ferida com uma queimadura, por exemplo, uma pessoa teve 65% do corpo queimado. A reconstituição utilizando a pele de tilápia, Uhum. fazendo a regeneração tecidual. Uhum. Gente, para mim, é a maior tecnologia, É. uma das inovações, assim, que eu fico É. deslumbrada. É. Outras eu até acompanhado E é já. brasileira a tecnologia. Sim! E eu Lá no tenho Ceará tem uma acompanhado, fábrica. com certeza. Uhum. E eu acompanhei de perto, foi para mim também foi fascinante na época da faculdade. Foi pouco tempo, mas eu consegui acompanhar uma cirurgia cardíaca com o Uhum. auxílio da robótica. Uhum. Tinha as pessoas lá, claro, monitorando o robô, mas o Certo. próprio robô ali. É. Eu Sim. falei, eu fiquei É. deslumbrada. Tem Sim. certas coisas que eu vejo assim que quando o ser humano consegue utilizar, só traz benefícios. Sim. Sim. E eu vejo que a cada dia, é como você disse, a gente vai caminhando É. para que daqui uns tempos, Sim. uma utopia o que eu vou dizer aqui agora, não existe mais mortes ou intercorrências em qualquer cirurgia no mundo da medicina. E eu acredito que estamos caminhando para isso. E a tecnologia e a inovação, ela pode ser tão benéfica, mas tão benéfica, ao ponto de que isso traz não somente benefícios para o profissional, mas também para a pessoa que está se recuperando. Por exemplo, tem uma fita que auxilia na questão da cicatrização, Uhum. onde você não existe ponto, onde você não precisa ter o auxílio do ponto, onde aquela fita ela tem Uhum. uma substância que ajuda na regeneração também tecidual. Uhum. Então, assim, são tantas coisas Uhum. inovadoras que quando você escolhe o profissional de qualidade que está por dentro Uhum. dessas novas tendências, Uhum. porque não é somente para benefício profissional, mas também para o paciente, ao Sim. cuidado do paciente, que é Sim. muito importante. Exato. Porque o bom profissional é aquele que realmente quer, ao meu ver, ter sempre uma melhora de qualidade, não Sim. somente na cirurgia, mas Uhum. também para o paciente, Sim. onde ele possa sair falando para todo mundo, olha, fulano de tal foi o meu cirurgião plástico, e ele fez isso, 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 foi incrível, eu fiquei encantada. Eu acho que não há nada melhor para o bom profissional quando recebemos esse feedback É, sim. de que tudo deu certo e É. tudo aquilo que a gente estudou. E citando exatamente isso, sobre a escolha do bom profissional, ao teu ver, o que seria um cirurgião e um profissional de qualidade? Bom, e o que eu sempre recomendo é o seguinte: se você quer escolher um bom médico, tem alguns critérios, né? Aqui no Brasil a gente tem, primeiramente, você tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Primeira coisa, acesse o site, veja se ele é um médico que é especialista em cirurgia plástica. Né? Ele é membro da sociedade, por quê? Para ser membro da sociedade, existe uma série de critérios, né, de provas, de teste, que a pessoa é testada, é avaliada. Então você já tem um mínimo ali de um peneiramento que é feito, para você ter condição de fazer parte da sociedade. E aí, depois disso, você procurar conhecer pacientes que já operaram com ele, como é que foi a experiência, né? Vai lá no consultório, conversa com algum paciente que esteja do lado, como é que foi sua experiência, o que você acha, o que você sentiu. Fazer a consulta com o médico, conhecê-lo, né? Olhar olho no olho, ver se você criou uma relação boa de médico-paciente, porque às vezes o médico pode ser um gênio e se não tiver liga, a coisa não Não tiver a acontece. química, Tem né? que ter, tem que ter assim, tem que ser criada uma relação, né, médico-paciente de confiança, né? Porque afinal é o seguinte, nós vamos pegar o paciente, nós vamos colocar numa mesa cirúrgica e vamos cortar o paciente. Então tem que ter uma relação não é uma relação comercial. Antes de ser uma relação comercial, é uma relação de confiança, médico e paciente, que isso tem que estar acima de qualquer coisa. E eu já vou falar para você, nessa minha experiência desses anos todos, né, quando existe essa química, essa confiança, essa troca do paciente com o profissional, tudo encaminha para dar certo. Tudo encaminha para dar certo, sabe? Então, esses são os critérios, acho que mais importantes, né? Você conversar, você sentir segurança, você ver se realmente suas dúvidas foram tiradas, se você conhece pessoas que ele já
operou, como que foi o tratamento, mesmo até a secretária dele, a forma como você é tratada, tudo. E também se ele é um médico que tem a titulação mínima, né? Cirurgião plástico, especialista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então já foi testado, já foi aprovado. Existe, vamos dizer assim, um selo de qualidade mínimo para você poder escolher isso aí, né? Esses critérios são, acho que, os mais importantes para você fazer uma boa escolha. E Agnaldo, diante de tudo isso que você já vivenciou, teve algum caso que, por exemplo, a paciente ela veio de outro médico e pediu, virou pra você e falou o seguinte: doutor Agnaldo, eu detestei a cirurgia que o doutor fulano de tal fez em mim, preciso que você conserte. Já aconteceu isso contigo? Olha, em 28 anos já aconteceu de tudo. Você tem, é claro, né? Mas a maioria das vezes, eu vou falar uma coisa para você, às vezes é falta de uma comunicação adequada, né? De, é, de ter uma expectativa real, né? Porque existe isso também. Às vezes a pessoa vai para uma cirurgia plástica, E cria você expectativas imagina, altas. e vai irreais, né? Você imagina uma pessoa, já aconteceu comigo, uma paciente uma vez, ela viu no avião, ela estava no avião e viu a foto de uma artista uma artista. Na época era uma artista que estava no auge, assim, da beleza e tudo mais, muito bem definida, que era tipo a Gisele Bündchen, assim, né? E ela era uma pessoa assim, estava com um sobrepeso muito grande, né? Não tinha uma série de alterações físicas e, né, de mama, de abdômen, tudo totalmente. E ela chegou para mim e falou assim: ó, doutor, eu tenho 10 dias para ficar desse jeito, igual a Gisele Bündchen, né? Nossa! Então, assim, é lógico, nenhum profissional sério vai falar, você entende? Isso é impossível. Então, assim, tudo tem que ter bom senso, equilíbrio. E o que é importante? O médico, na consulta, chamar a pessoa: olha, isso aqui é possível. A medicina, a tecnologia, a ciência pode melhorar isso para você, mas isso aqui que você está querendo não é possível. Criar no Né? paciente uma expectativa Real, realista. real. Por isso que muitas vezes você tem que tomar muito cuidado com aquele negócio de Photoshop, de ficar manipulando imagens, porque às vezes a pessoa faz no computador, mas às vezes não é possível fazer isso na vida real, né? Isso pode ser uma pegadinha. Então, o que é importante? Por isso que tem que ter essa confiança de relacionamento, onde o médico vai falar na consulta: olha, você pode esperar esse resultado. É isso aqui que vai acontecer, é onde a gente pode fazer. Às vezes você tem que fazer mais de um procedimento, às vezes até consegue o objetivo, mas às vezes tem que ser mais de um procedimento. Enfim, essa consulta, essa comunicação, essa troca de informação e esse elo de confiança, onde o médico vai esclarecer essas dúvidas do paciente e quando ele sai, aí, assim, o paciente entende o processo, ele compra, né, a ideia e ele aceita aquilo e cria confiança. Olha, são os melhores pacientes. Dá tudo certo, porque aí ele vai conseguir realizar aquilo que tem vontade, dentro do que é possível, vai ficar satisfeito, entendeu? E vai se realizar. Eu vejo nesse período mais importante isso, é essa comunicação do paciente expor o que ele sonha, o que ele deseja, entender o que é possível, aceitar aquilo e aí sim partir para fazer o procedimento. É justamente essas expectativas utópicas, digamos assim, Demais, que né? precisamos retirar dos pacientes, Sim. porque às vezes cria Uma uma fantasia. ilusão, uma fantasia muito alta É, de conseguir o corpo dos sonhos é. ou o bumbum dos Sem sonhos, ou sacrifícios, né? justamente. Eu acredito que tudo nessa vida depende de sacrifícios, Sim. sejam grandes ou pequenos, mas precisa ter na mente o seguinte: olha, eu desejo ter um nariz um pouco a mais fino, mas que não tire a minha personalidade, não Personalidade, mude a isso. minha fisionomia, que Exato. seja fino, mas que eu Sim. fique ainda com cara de raíra, digamos assim. Exato, E exatamente. não querer um nariz de outra pessoa Que para vai te colocar em mim. despersonalizar, né? Justamente. Então as pessoas precisam desmistificar, digamos Sim. assim, tirar isso da cabeça de que o corpo de outra pessoa vai De um ficar artista e tal. exato, vai ficar bem em mim. Tirar esses mitos e que são totalmente Sim. reais, porque acaba, quer queira, quer não, mexendo com o psicológico do paciente. Exato, exato. E como é que a gente pode diminuir esses impactos
no quesito emocional, quando o paciente vem com essas expectativas irreais? Como é que a gente Sim. consegue trabalhar de forma mais compreensiva Uhum. ou mais empática quando um paciente que chega com essas expectativas? Exato. Isso é muito importante, porque, por exemplo, um nariz bonito para uma mulher é diferente do nariz bonito para um homem. Um nariz para uma pessoa de 1,90 m é diferente de uma pessoa de 1,50 m, Com né? certeza. E mesmo dentro das próprias características raciais, né? O que é um nariz bonito para um oriental, para um negro, para um brasileiro e para um americano, etc. Então, você tem que levar em consideração tudo isso. Então, o que é importante? É aí já eu acho que o maior peso está nas costas do médico. É a gente mostrar para ele, olha, isso aqui fica bom para você, isso aqui não fica bom. Mas por quê, doutor? Aí você ter a calma, a tranquilidade de explicar o porquê, porque quando ele entende, se resolve, né? E aí quando o paciente compreendeu aquilo, está resolvido. E aceitou e entendeu, olha, eu sou uma mulher de 1,60 m, então meu nariz ele pode ficar mais delicado, mas ele entendeu? Todas as características de um homem. Não adianta você querer pegar o nariz de um homem e fazer igual o nariz feminino. As características são diferentes, etc. E quando ele entende isso e aceita isso, então dá tudo certo. Por isso que a tendência da cirurgia plástica hoje é cada vez mais assim, da naturalidade. Não no sentido de naturalidade de não mudar a pessoa, mas no sentido de não descaracterizar a pessoa, né? Não descaracterizar o sexo dela, Ao não. ponto de mudar o CPF, digamos Exato. assim. Ou ela ficar uma pessoa, às vezes, irreconhecível, Aham. como alguém olha e fala assim, não, ela não é essa pessoa, não. O ideal é aquela cirurgia que é suave, mantém as características e que deixa tudo com muito bom gosto, com muito bom senso, delicado, dentro das características faciais e de idade, etc., da pessoa, né? Você conseguindo isso, e a gente consegue isso, você consegue trazer essa pessoa para um grau de satisfação muito maior, certo? E mesmo as pessoas que estão em redor dela vão ver a cirurgia plástica como algo que acrescentou e trouxe um grande benefício para ela, né? E aí, doutor Aguinaldo, teve algum caso na sua carreira que você teve que você sentiu que aquela paciente ela estava com tanta expectativa alta que você primeiro teve que encaminhar para um outro profissional Sim, para depois retornar para ti? sim, sim. Eu já tive pacientes que ela tinha esses desejos irreais, né? E a gente sempre fala o seguinte, olha, na vida é assim, sem sacrifício não tem ganho, né? Tudo que é bom na vida vem com um grau de sacrifício. Então depende muito da expectativa da pessoa. Tem pessoas que às vezes querem ter um corpo, um padrão, né, artista, de atleta, por exemplo. A cirurgia plástica vai te ajudar, é uma ferramenta muito importante, contribui para ganho que às vezes você não conseguiria sozinho. Mas vai ter que ser acrescentado outras coisas ali, né? Você vai Uhum. precisar ter uma atividade física, você vai precisar mudar muitas vezes seus hábitos alimentares, seus hábitos, né, de saúde, etc. Então, tem que ser feito algumas mudanças na vida da pessoa para que ela atinja aquele objetivo dela. Outras vezes não. Outras vezes ela, por exemplo, você pega às vezes um paciente bariátrico, ele já perdeu o peso, quando você tira aquele excesso de pele da barriga dela, corrige, ela já fica, sim, a melhora da qualidade da vida dela é Porque ele gigantesca. já vai dar continuidade no tratamento que ele já Exatamente, estava já tendo. começou um tratamento, a cirurgia plástica entrou naquele outro momento, que é o momento que ele já perdeu o peso, e vai continuar. Mas, então, depende muito das expectativas do paciente, em que momento que ele está da vida, né? Para você, então, intervir e usar essa ferramenta que é maravilhosa, que é a cirurgia plástica, mas no momento adequado, na hora adequada. Então, quando é feito isso, só tem a ganhar o paciente e o médico também, porque a gente vive é, a nossa satisfação, né, a satisfação pessoal, a satisfação profissional, da nossa realização como profissional, é quando o paciente conseguiu sucesso, está feliz, está realizado, ele, a família dele, as pessoas que estão em volta ficam felizes porque ele está melhor, melhorou a qualidade da vida, melhorou o psicológico, né? Melhorou sua autoestima a pessoa está trabalhando melhor, a pessoa está se relacionando melhor com os outros. E esse é que é o objetivo da cirurgia plástica. Quer queira, Melhora quer. da autoestima e da qualidade de vida. Quer queira, Né? quer não, a cirurgia plástica é igual a gente vai correr uma maratona. Se a gente está disposto a correr uma maratona de 20 quilômetros, digamos assim, precisamos nos preparar.
Se você não Exatamente. consegue correr 5 quilômetros, quem Não dirá vai querer correr 20? 20, exatamente. Então, se eu vou me disponibilizar a uma cirurgia plástica, no mínimo aí uns 2 meses eu tenho que melhorar a minha qualidade de alimentação. Isso. É uma pré-cirurgia. Sim, Não é é um só, Isso, não é somente os exames pré-cirúrgicos, mas isso, tem que ter um preparo de rotina para que exatamente. depois que faz a cirurgia, dá continuidade e assim fica mais fácil. Isso, não é um ato em si, isolado, é um tratamento, né? Cirurgia plástica é um conjunto de coisas que, lógico, vamos dizer assim, o auge, o centro, é aquele momento da cirurgia, mas envolve um período antes da cirurgia, envolve o período depois e o durante, né? É um conjunto de coisas para você chegar no nosso objetivo final. E, doutor Aguinaldo, se fala muito da tal da harmonização facial. Uhum. Eu fico olhando assim, quando a gente entrou no assunto de descaracterizar, eu falo que existem desarmonizações faciais. Demonização. Exato. Eu vejo cada coisa, eu fico olhando assim, como que uma pessoa em sã consciência se submete a isso? Como o senhor vê que um paciente, eu fico desacreditada, vou ser bem sincera, eu fico desacreditada que uma pessoa se submeteu a isso. Uhum. Realmente muda o CPF. Sim. Tem pessoas que fazem uma harmonização facial e colocam tanto É, procedimento, tanta coisa, faz tanta coisa que descaracteriza. é. Como que o senhor enxerga isso? Isso aí é uma coisa que tem acontecido muito, mas é, eu pessoalmente sempre fui contra, né? Não gosto. Eu acho que tem que ter essa sutileza, essa suavidade, tem que ter bom gosto, equilíbrio, tudo. Mas tem pessoas que têm um perfil psicológico que querem aquilo, né? Mas é a minoria. Então essas pessoas às vezes acham um profissional que vai fazer do jeito dela, do jeito que ela quer. Mas o que eu posso falar é que hoje em dia esses procedimentos está cada vez mais. O que está na moda, o que está na moda é a suavidade, é o equilíbrio, é É o o bom menos é senso, mais. é o menos é mais. Às vezes pequenas mudanças, coisas muito sutis, você traz um brilho para a pessoa, né? Uma jovialidade e uma satisfação muito grande. Então, tem alguns procedimentos que menos é mais, sabe? E um desses é a harmonização, né? Eu vejo que assim as pessoas precisam primeiro se tratar de forma interna para Exato, depois tratar exato. o lado externo. Que eu vejo desses procedimentos que são extremamente invasivos e descaracterizadores, digamos, do ser humano, precisa muito bem uma pessoa passar por um tratamento É. psicológico para cuidar da parte interna, Uhum. porque a beleza ela cresce de dentro para fora. É. E eu percebo que quando uma pessoa ela se cuida, se ama, está bem consigo mesma, tanto mentalmente quanto Sim, fisicamente, espiritualmente, digamos assim, sim. a parte externa ela só vem a ganhar. Isso. É um E reflexo do interior, né, da pessoa. exatamente. E aí o que você vê diante do seu espelho, Sim, diante do espelho, é o reflexo daquilo que está dentro do seu é coração e está verdade. dentro de você. Sim. Então, fico aqui a dica, se caso você está se sentindo mal, a cirurgia plástica, ela consegue lapidar você que é uma matéria bruta e valiosa, que Uhum. Deus fez você. Então, se você é um diamante bruto, a cirurgia plástica, todos os procedimentos estéticos estão aqui para te ajudar e auxiliar, mas você precisa estar bem com você mesmo. Faça um tratamento com um psicólogo, para depois você fazer qualquer procedimento invasivo. Porque você só tem a ganhar benefícios e não somente você, mas também o profissional. Uhum. Então eu acredito que muitas vezes as pessoas pecam pelo exagero. Não é problema do que ela tá vendo diante do espelho, às É, vezes é por dentro. é verdade. É E verdade. e assim, eu quero acreditar, de verdade eu quero acreditar que um dia também não exista mais esse tipo de procedimento. Uhum. Eu vejo que realmente a tendência A é tendência é só acabar. Sim. diminuir e acabar esses procedimentos que a gente vê tão Exagerado, grotescos, de mau gosto, né? exagerados aí na É. mídia. E doutor, vamos mudar só um pouquinho de assunto. Tem mitos na cirurgia plástica que você gostaria de ainda esclarecer aqui para quem está nos assistindo? Bom, essa questão, assim, tem algumas coisas. Existem, no decorrer dos anos, há muitos anos atrás, aconteceu uma série de problemas com cirurgia plástica e muitos pacientes até hoje ainda carregam essa mentalidade, né?
por exemplo, problemas relacionados à anestesia, né? Muitos pacientes têm muito medo da anestesia em cirurgia plástica. É, algum tempo atrás, não se tinha todo o arsenal tecnológico, tanto de aparelhagem como de medicamentos, igual tem hoje. Então, o que eu posso dizer é que é, a cirurgia plástica pôde avançar muito hoje, porque a anestesia e a segurança dos procedimentos avançaram. Então, temos a capacidade de controlar o paciente, a parte física dele, né? A parte circulatória, a parte pulmonar, a parte bioquímica, a profundidade com que ele está sedado, tudo isso com aparelhagem hoje, certo? E as próprias medicamentos. Você tem medicamentos hoje que você usa em pacientes com asma, por exemplo. E usa em pacientes com hipertensos, em pacientes diabéticos, em pacientes idosos. Então, hoje existe uma personalização, como nós falamos anteriormente, do tipo de anestesia para cada paciente, com a sua idade, com as suas características, com os seus problemas. E isso é algo que trouxe uma enorme segurança para o procedimento. Então, intercorrências hoje estão, lógico, todo procedimento tem um grau de risco, né? Mas eu diria que são hoje, cada vez mais, os riscos são muito pequenos, são muito baixos. Você fazendo um bom pré-operatório, uma avaliação, né? Tanto bioquímica, do sangue, da parte urinária, dos exames de imagem, como passar por uma avaliação pré-anestésica, seja com um cardiologista ou com o próprio anestesista antes, fazendo esse preparo bem feito com os exames, você consegue, então, dar muita segurança. E isso é algo que afastou muitas pessoas da cirurgia plástica, porque antigamente existia uma série de problemas, porque exatamente a anestesia era muito rudimentar. E hoje é um procedimento, é algo extremamente sofisticado, certo? Extremamente sofisticado e cada vez mais. Então esse é um dos mitos que eu gostaria se eu puder deixar essa mensagem, de que é possível você oferecer uma enorme segurança para o paciente, certo? Hoje fazendo um preparo adequado, uma história clínica, né? Porque antes de tudo, antes de sermos cirurgiões plásticos, nós somos médicos. E como médico, a gente avalia o paciente como um todo, nas suas patologias todas, e a gente então vai intervir naquele paciente com aquele problema para que ele tenha total segurança, o máximo de segurança possível nos procedimentos. Né? E, doutor Aguinaldo, sei que cada paciente é único, sei que cada procedimento marca de alguma forma a vida dos profissionais, mas durante a sua carreira, tem alguma história que foi bem marcante na prática da cirurgia? Tem algumas histórias que marcaram assim, minha vida. Eu lembro, por exemplo, de um garoto, ele tinha uns 7, 8 anos de idade, que a mãe dele trouxe, e ele estava dando muito problema para ela, muito problema para ela. Ela ia mal na escola, e brigava na escola, e tava um transtorno, ele não estudava, e notas ruins, tudo. Ele tinha orelha de abano, né? Orelha de abano. E ele sofria bullying, porque é um monte de apelidos, etc, etc. E então esse menino, eu operei ele, fiz a cirurgia. E um ano depois a mãe voltou e falou assim, doutor, foi um milagre esse menino. Ele virou o melhor aluno da classe, entrou pro time de futebol, e o menino sorria, e a segurança dele. Então, assim, é algo transformador na vida da pessoa. Eu posso contar a história para você de uma paciente minha que ela tinha problemas sérios de relacionamento, de autoestima, e ela ficava assim, mudando de um parceiro para outro, tal, porque tinha algumas coisas no corpo dela que incomodava muito. E felizmente, aquilo que incomodava ela no corpo dela eram coisas passíveis de resolver com cirurgia plástica, né? Que nós estávamos falando. Uhum. Era algo que você conseguia resolver com a cirurgia plástica. E nós fizemos a cirurgia nela, abdômen e tal, foi na mama, tudo. E o grau de satisfação dela foi tão grande. E aí depois passou um tempo, ela conseguiu se firmar com o relacionamento, casou, né? Ela me chamou, Olha né, que legal. pra ir no casamento dela. E inclusive chamou eu e minha mulher para ser padrinho de casamento, e eu fui. Bacana. E como paciente, entendeu? Por quê? Porque ela ficou tão satisfeita com a cirurgia plástica na vida dela. E você vê, era um problema de autoestima e tal, que a cirurgia plástica ajudou a resolver.
E tá casada, tá bem até hoje, né? Então são muitas histórias, são muitas experiências, né? E outros casos de pessoas que têm traumas, né, faciais e de deformações, tudo que você começa a trabalhar e operar essas pessoas, a cabeça, são pessoas que entram no consultório olhando para o chão, depois de um certo tempo ela está olhando no seu olho, porque Sim. melhorou a cabeça, o emocional dela, porque Acaba que a cirurgia plástica, ela transforma a vida das pessoas. Isso foi o que me impactou na época de faculdade para desejar fazer cirurgia plástica. Sempre falo o seguinte, que você enfrentar a vida com tudo normal, bonito, com beleza, tudo já é difícil. Imagina você enfrentando com aqueles espinhos que a gente tem na nossa carne, né? Aquelas coisas que incomodam, que pega pesado, que tá atrapalhando a nossa vida, que serve como umas bolas de ferro que amarra seu pé e você... Sim. Então, às vezes, você soltar essas bolas, se a cirurgia plástica, no caso, resolver, for algo que a cirurgia plástica consegue contribuir, ela melhora demais a qualidade de vida. É lógico que, às vezes, tem outras coisas que não vai ser a cirurgia plástica que vai resolver, né? Também já tive casos de pessoas que tentou resolver com a cirurgia plástica algo que não era. Às vezes tinha um problema de relacionamento com o marido, mas era uma questão deles lá, e a pessoa achando que ia resolver. E não vai. Seria mais ou menos igual você ter um relacionamento ruim e querer engravidar para achar que vai melhorar. E não vai. Então, tudo tem a pessoa certa, o problema certo. Então, tem casos que a cirurgia plástica dá essa contribuição para a vida da pessoa, tem outros que não. Mas quando a gente tem essa oportunidade e resolve, ela realmente melhora demais a autoestima e a qualidade de vida das pessoas, né? É gratificante a gente perceber que muitas vezes, como profissionais, a gente consegue, mesmo que minimamente, sim, ou de forma grandiosa, transformar a vida das pessoas. Sim. E eu fico, às vezes, com o coração grato quando eu consigo ajudar outra pessoa. Exato. E ver que ela é diferente de forma positiva, sim, desde o momento que eu a conheci. E eu acredito que, ao longo desses anos, o senhor deve ter presenciado, sim, isso várias e várias vezes, e eu acho que a gente entra e sai com o coração muito grato. Muito. E diante muito aqui, foi ótimo a nossa conversa, mas infelizmente vamos ter que finalizar. E aqui, mais uma vez, doutor Aguinaldo, eu queria deixar a minha eterna gratidão pela presença, mas antes de finalizar, qual mensagem que você pode deixar aqui para as pessoas que estão aqui nos assistindo? Bom, o que eu gostaria de falar é o seguinte, a cirurgia plástica ela pode ser uma ferramenta extremamente fantástica na melhora da qualidade de vida das pessoas, né? Então, dependendo da necessidade que a pessoa tem, do incômodo que ela tem, ela pode te ajudar muito. Caso seja o caso, é um prazer, realmente, uma alegria, é uma satisfação muito grande para qualquer profissional ter a oportunidade de trabalhar na vida dessas pessoas e e oferecer essas correções que vão trazer tantos benefícios. Então, eu diria que o segredo está na palavra autoestima, né? Se a gente contribuir para melhorar a qualidade de vida, se a gente contribuir para melhorar a autoestima da pessoa, a gente está cumprindo o nosso papel aqui na sociedade, né? E o papel que Deus nos deixou aqui de melhorar a vida do nosso próximo, melhorar a vida das outras pessoas, né? Então, se for esse o caso, pode procurar, porque a ciência, a tecnologia está aí para nos ajudar. E realmente tem um prazer poder falar sobre esse assunto. É uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida, né? E profissionalmente, meu trabalho. E é um prazer, então, discutir, falar desse assunto. E é isso aí. Vamos dizer que o futuro vai nos trazer muitas coisas boas nesse aspecto, dentro da cirurgia plástica. E nós estamos aí juntos para poder trabalhar e junto com os nossos pacientes para oferecer o melhor para eles. Doutor Aguinaldo, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Foi enriquecedor esse episódio e quero vê-lo mais vezes aqui no nosso canal. Eu que agradeço, é um prazer. Um abraço a todos, muito obrigado. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilhe com os amigos. Um abraço, fiquem com Deus.